Boa noite. Prosseguindo esse nosso trabalho de história e literatura, análise comparativa, uma abordagem da história a partir de fontes literárias, nós iniciamos pela sociedade do Rio de Janeiro da segunda metade do século XIX, o Segundo Império, o início da República, a partir das obras de Machado de Assis e Lima Barreto. Agora nós vamos pegar a Dutra e ir para São Paulo. Nem existia a Dutra, né? Do início do século XX. A São Paulo do início do século XX, vamos abordar a Semana de Arte Moderna, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, o Manuel Bandeira, é claro, e eu vou iniciar Alcântara Machado, talvez Guilherme de Almeida. Eu vou iniciar por anarquistas, graças a Deus, né, da Zélia Gattai, a mulher do Jorge Amado. Eu escolhi esse livro de memórias porque ele dá um cenário muito bom do que foi a São Paulo daquela época. Na realidade, não é como a gente imagina. A Semana de Arte Moderna não teve a repercussão nacional, assim, que o Antônio Cândido diz que não teve a repercussão nacional que hoje a gente imagina. Foi uma coisa mais provinciana da cidade de São Paulo. Na realidade, a obra de Graciliano Ramos, José Lins do Rego, teve uma repercussão maior assim dentro do Brasil. E o cenário vou utilizar o Anarquistas Graças a Deus, que é um livro de memória bastante interessante do ponto de vista histórico, e mais ainda para quem tem uma relação afetiva com a cidade de São Paulo. Os pais ela conta a história, um livro de memórias até os 14 anos, desde o nascimento, e ela morou na Alameda Santos com a Consolação. Eu morei a 100 metros dali na Rebouças. E é bastante interessante, sabe? São Paulo era outra coisa. A Avenida Rebouças, por exemplo, não transitava carro, ela nem só chamava avenida, não tinha nem pavimento, nem nada, toda alagada. Onde hoje é o estádio do Pacaembu, sabe, tinha um lugar assim que os meninos eram proibidos de ir lá. Tinha um lago onde é o Pacaembu, debaixo de um barranco, onde a molecada nadava pelado e iam lá caçar aves, saíam com estilingue, sabe? Onde é o Jardim América era um pântano. Então era uma São Paulo muito diferente. Ainda não havia praticamente o automóvel, né? O automóvel foi criado como a gente o entende, esse modelo de combustão a gasolina, em 1886, e estavam chegando os primeiros a São Paulo quando o pai da Zélia Gattai alugou uma casa, essa casa na Alameda Santos, com a Consolação. Ele alugou uma casa que tinha um barracão ao lado, onde ele montaria uma oficina. Sabe, o pai, vindo da Itália, tinha alguma relação com as máquinas, assim, consertava máquina de costura, revólveres, assim, e comprou um carro nem existe mais o nome da marca, de 3 rodas, com o motor debaixo do assento. O pai da Zélia Gattai começou a se interessar, sabe, pelo assunto. Depois o Martinho Prado, né? Eles moravam então a 100 metros da Avenida Paulista. A Avenida Paulista era onde ficavam os novos ricos, né? A gente que estava ascendendo rapidamente, e na Avenida Angélica ali,
naquela região, Higienópolis, né, é que moravam as famílias mais tradicionais. E o pai foi um dos primeiros a tirar uma carta, fez um ofício. Ele estava inscrito no livro 1, na página 8, e obteve a permissão de dirigir, sabe? Já tinham uns poucos motoristas assim deslumbrados que chegavam a passar a velocidade de 20 quilômetros por hora, que era a velocidade permitida nas estradas. E ele viu no jornal o anúncio que uma família que morava ali em Higienópolis, a Martinho Prado, né, estava precisando de um chofer. Ele estava começando a vida e se apresentou e conseguiu esse chofer. Tinha casado há pouco tempo, a mãe da Zélia Gattai tinha trabalhado numa fábrica no Brás, uma fábrica de tecidos, desde os 9 anos, e tiveram ali o Remo, o primeiro filho. O pai dela, o Ernesto, ajudava o pai, né, nessa loja que eu falei, que ele consertava máquina de costura, arma, etc. E ele foi trabalhar como chofer e conseguiu um pouco mais de conhecimento do automóvel. A família Prado tinha importado um carro bastante chique, e ele acabou que trabalhava todo de branco, com a perneira preta. Quando a família entrava no automóvel, ele ficava perfilado. E ele, que tinha um temperamento assim ideologicamente anarquista, né? Depois eu vou falar desse anarquismo. O anarquismo dele era particular da época, a maneira dele, ele não era muito diferente dos costumes do tempo. E ele ficou 2 anos e não servia para aquele emprego, sabe, de ser um empregado assim e fazer aquele papel. E tinha juntado algum dinheiro. Foi uma época em que ele e a mãe, recém-casados, moravam num quarto em cima da garagem, na casa do Martinho Prado. O Caio Prado Júnior era um pouco mais velho que o Remo, que é o irmão mais velho da Zélia, e de vez em quando crescia muito rápido, sabe? E as roupas ficavam para ele, economizaram algum dinheiro. Então ele alugou essa casa e fez a oficina mecânica dele contígua à casa. Reformou tudo, no início com poucos recursos. E com o tempo começaram a chegar alguns clientes. Então é isso. O automóvel na cidade assim, era uma coisa que havia ainda poucos. Eu falei em 1886, o conto Depois da Corrida, After the Race, de James Joyce, mostra uma corrida em Dublin, sabe, em 1910 mais ou menos, e toda a gente exaltada. Ele comprou a casa em 1910, então era uma coisa assim bem nascente mesmo. Interessante que ele foi o primeiro a fazer uma viagem, do seu Ernesto, pai da Zélia Gattai, a fazer uma viagem de ida e volta para Santos. Na época a via era uma via que levava burros, carroças pequenas assim, então era muito difícil de se ir. Ele pediu uma autorização para fazer. A prefeitura deu autorização, mas falou: olha, o problema que acontecer é problema seu. Falaram para ele que já teve uma pessoa que desceu, mas que não voltou. Ele seria o primeiro a ir e voltar a Santos. E foi com 2 amigos, armado de facão, enxada, serrote.
e porque tinha um monte de obstruções, em vários momentos eles tiveram que carregar o carro nas mãos por causa de trechos alagados perto de nascente, mas acontece que 2 dias chegaram em Santos, depois voltaram, então ele foi o primeiro a fazer esse percurso de ida e volta a Santos. Então conta a história da menina Zélia, desde que ela nasceu. Tem um antecedente assim que os pais do seu Ernesto eram anarquistas, sabe? O avô tinha lido uma pessoa anarquista que tinha um projeto, queria fazer uma colônia onde as pessoas vivessem uma comunidade, um anarquismo colaborativista, tinha esse sonho, até teve a participação, o Carlos Gomes foi tocar com um conhecido do avô dele, ele trabalhava, e ele mostrou interesse, esse anarquista que o pai conhecia um pouco as ideias, as utopias dele. O Dom Pedro II, com a intermediação do Carlos Gomes, resolveu ceder para eles uma terra e eles vieram, né? Eles vieram, isso em 1890, e foi a primeira experiência anarquista no Brasil, a colônia Sicília, que não deu certo. Toda a parte histórica, ela está no contexto das imigrações que ocorreram aqui para o Brasil. Essas imigrações, elas foram predominantes de 3 tipos, sabe? Tinha acabado a abolição da escravatura, né, em 1888, e precisava de mais mão de obra. As pessoas, tinha muita gente desempregada aqui, mas as pessoas não queriam trabalhar numa condição que elas achavam que era de escravidão. Então teve muita gente que o governo brasileiro pagou a passagem e para vir, principalmente para fazendas de café no oeste paulista, e essas pessoas até ficavam em Santos, na casa dos imigrantes, que era uma casa que cabia 2.000 pessoas, mas às vezes tinha 4.000, ali ficavam confinadas, sabe? Eram brigadas a um regime meio humilhante até que conseguissem um contrato, e só saíam dali com um contrato. E foi nessas condições que tanto o avô materno quanto o avô paterno da Zélia Gattai vieram para o Brasil. Era uma viagem muito sofrida, sabe? Em ambas as viagens, a mãe perdeu uma criança, e uma amiga da mãe também perdeu uma criança recém-nascida. Eles ficavam no porão do navio, eram impedidos de sair. E os avós participaram dessa colônia Sicília, que não deu certo, então se dispersaram e acabou indo para São Paulo. Então ele tinha esses sonhos, essa utopia anarquista, né? A mãe tinha um armário que ela guardava 4 chaves, assim, que tinha... ela era uma pessoa bastante simples, assim, sabe, que vocabulário reduzido, tudo isso, mas ela sabia ler e tinha umas coisas boas no armário, tinha essa de Queiroz, a Divina Comédia, que ela gostava muito, e ideias de pensadores anarquistas, Kropotkin, Bakunin, sabe, que eram guardadas dentro desse armário. Então eles tinham mas na realidade a maneira de viver não era muito diferente, era uma maneira de viver provinciana, sabe, embora anarquista. Filha do Ernesto Gattai, casaria, não poderia casar se não fosse virgem, era obrigatório que fosse virgem. O irmão, eram 5 filhos, né? A Wanda,
o Remo, que era o mais velho, a Wanda, a irmã mais velha, depois a Vera, depois o Tito a Zélia era a mais nova. O Tito vivia fiscalizando, né, ainda bem novo, o tamanho das saias das meninas, assim. Então, na realidade, eles viviam um pouco dentro dessa realidade, embora fossem anarquistas. Comparando ali, às vezes era mais difícil. Tinha algumas mulheres que viviam confinadas, sabe? Muita gente, por exemplo, não queria que as filhas estudassem, sabe? Aprendessem a ler para não trocarem cartas. Tinha umas turcas, vizinhas, 3 turcas que foram trazidas por um tio. Eles chamavam todo mundo de turco, sírio, libanês, sabe? Assim como chamavam de russo todos os judeus. E elas eram confinadas também, e mal saíam à janela. Então era essa época, né? Que elas eram formadas mesmo para arrumar um bom casamento. Essas turcas até sabiam francês, tinham maior educação, mas eram quase escravas, na opinião da Zélia. A Zélia, ela não tem um anarquismo fanático, muito pelo contrário, ela se ria do anarquismo, faz algumas brincadeiras e na realidade ela é bem feminina. A gente pode falar que é um romance feminino de uma menina numa época em que havia muita diferença entre a criação do menino e a da menina. Os meninos, eles iam caçar na várzea, sabe? E as meninas, elas tinham que ficar, tinham pouca liberdade de sair. Era bem diferente, então, apesar desses sonhos anarquistas, se dá no contexto da imigração. Eu falei, tinha essa imigração em que as pessoas eram contratadas, o governo pagava e já eram determinadas para ir para determinado lugar, não tinha aqueles poucos que tinham mais condições que vinham espontaneamente, e tinha também as colônias no sul, né? Em que foi para povoar a região sul, se fizeram algumas colônias em que contrataram obra predominantemente. Então teve 2 milhões, parece, de imigrantes entre 1890 e 1900 e continuou nesse ritmo até 1920. Foram uns 4 milhões e predominantemente italianos, em segundo portugueses, espanhóis, sabe? Os árabes, sírios, assim, já se deslocavam mais para os centros urbanos. Foi uma época de grande urbanização. A maioria eram a Itália passava por uma crise, sabe, no final do século XIX. Eram do sul da Itália, iam para as fazendas de café. O café gerou muito dinheiro, era o principal produto de exportação do Brasil. Isso promoveu uma urbanização, e começou a haver uma procura maior de serviços. Então é isso, muita gente vinha tentar a fortuna aqui no Brasil, e assim começou a haver também uma industrialização a partir de 1890. Então muita gente no bairro do Brás, Bexiga, Barra Funda, a quantidade de italianos era muito grande, né? Na rua Caetano Pinto, no Brás, por exemplo, eles viviam uma vida só entre eles, assim, com todos os costumes, e era gente meia bruta, assim, sabe, que nem a polícia entrava ali. Um dia pegaram pessoas que estavam perseguindo essas carrocinhas de cachorro e deram muita burdoada, e era assim, e com aquele temperamento expansivo.
muito religiosos, né, do sul da Itália. Eles construíram com os mestres pedreiros que tinha ali a igreja da Caropita no Bexiga, e viviam assim. Era uma região de o Brás e o Bexiga. A Zélia, que morava ali na Alameda Santos, os pais nem permitiam que as filhas fossem lá. Era uma região de muitos cortiços, assim, moravam 6, 10, e as pessoas com aquele temperamento gritavam de uma janela umas com as outras, faziam competição para qual a panela mais areada, colocavam panelas, frigideiras e cozinhavam no meio da rua, e todos os costumes italianos. Então mostra assim o começo da industrialização. Havia uma exploração muito grande. Também é muito importante no contexto a difusão das ideias socialistas do início do século XX. Então ela tem falava em imperialismo já, essas coisas, muita coisa que a gente ouviu na época era nascente, mas tinha uma razão de ser, que realmente o trabalho nas fábricas havia uma certa exploração da mão de obra. Eles participavam, ainda quando a Zélia Gattai pequeno, de reuniões de movimentos anarquistas, mas que tinham assim um caráter mais socialista mesmo, e com festas, e recitavam e criticavam o regime fascista na Itália de Mussolini. Então, assim, a infância, a diversão que tinha. A Zélia nasceu em 1916, era o cinema mudo, né? Ainda não havia rádio e televisão, nem pensar. Então eles iam no cinema mudo, tinha um pianista, com uma flautista, com um violinista que tocavam acompanhando. Ela, quando criança, assistiu filmes do Carlitos e um monte de filme que se perderam. Tinha sessões longas, na comédia era uma balbúrdia no cinema que mal se ouvia, então eram poucas distrações. Uma vez por ano, ali do lado tinha um terreno onde montavam um circo, e aí ela ia só uma vez no circo, mas era uma festa a temporada que eles ficavam ali, porque eles saíam nas ruas, palhaço, tigres, leões dentro de jaulas, elefantes. Então era uma festa para criança, né? Eles bebiam esses animais, água num bebedouro que tinha ali na Consolação com a Rebouças, no entroncamento. Então, uma época totalmente diferente. A Avenida Paulista tinha um calçamento todo pavimentado, e uma gente assim que se sentia, então não permitiam mais que passasse por ali carroças, e tinha que passar na Alameda Santos, que era um quarteirão de cima. Então todos os enterros, os féretros, era a diversão ali das crianças quando passavam os cavalos. Inclusive usavam as fezes dos cavalos para adubar. A mãe da Zélia cuidava bem, tinha um jardim que todo mundo elogiava. Então era uma outra vida, né? Uma mulher que vem, o leiteiro, padeiro que ia de manhã, todas essas coisas, uma vida bastante diferente. O pai da Zélia tornou-se corredor, sabe? E ele fez algum sucesso durante um tempo. Abriu uma concessionária da Alfa Romeo aqui no Brasil, e trabalhava com dificuldade, era difícil vender um carro, mas depois ele começou a correr, e ele ganhou algumas corridas que aparecia nas gazetas, começou a haver maior movimento. Ele se tornou apareceu muitas vezes um pouco célebre como corredor de automóveis, até que teve um
uma revanche, uma pessoa pediu para ele tinha ganho uma corrida na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, de São Paulo a Tatuí, e ele caiu num despenhadeiro e quebrou a perna, ficou mais de mês no hospital e uma recuperação muito demorada. É uma vida assim com social bem mais intensa do que a nossa, sabe? Os italianos, a família e primos e até pessoas mais distantes visitavam constantemente uns aos outros, e eles tinham assim um sentimento de quem está numa outra terra, assim, mantinham. Então é bastante interessante, é nesse contexto que se passa a Semana de Arte Moderna, sabe? Que é uma coisa provinciana mesmo, e dessa maneira que a gente pode entender. Acho essencial, do ponto de vista histórico, a mudança da velocidade da vida. Foram mudanças assim que mexeram na própria maneira da gente viver, essas do início do século XX, final do século XIX. A Zélia Gattai, ela lembra com saudade, quando ela era criança, que ninguém tinha pressa de nada, sabe? Que se imagina abreviar uma palavra, por maior que fosse o nome, você podia falar, e ninguém tinha pressa de nada. Machado de Assis, que também não se deslumbra, sabe, com esse frenesi do início da Revolução Industrial no Brasil. Ele diz que ele tem saudade na velhice das festividades da Semana Santa, que quando os dias eram lentos. E ele observa, eram lentos, não eram longos. Percebem a diferença? Então todas essas coisas, o dia que apareceu com o primeiro rádio, por exemplo, foi uma festa, muitas mudanças na maneira de viver, uma vida social assim que a Ribeirão Preto da minha infância ainda tinha alguma semelhança com a vida familiar, as brincadeiras das irmãs, eram irmãs muito unidas, mas era um tempo, uma São Paulo provinciana, e é dentro desse contexto que nós vamos falar da Semana de Arte Moderna e das figuras que foram importantes na parte artística dessa época.